Nós queremos orar, também desejando que as bênçãos do Senhor continuem conosco aqui e acompanhem também nossas crianças e adolescentes nas suas programações. Vamos orar? Senhor, nós cantamos ou ouvimos essa canção e agora desejamos de fato que ela se torne realidade em nossa vida, de maneira que pedimos a Ti, manifeste o Teu cuidado sobre nós pela Tua palavra, aqui nesta nave e também aonde as crianças e os adolescentes estarão se reunindo, as líderes que ali prepararam também a palavra para cada um deles, que esta palavra também, Senhor, seja a palavra de edificação para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Assim te louvamos e pedimos a tua direção, direção do teu Espírito, para que tu encontres também disposição em nosso coração para te ouvir, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. O que Deus faz com os nossos sonhos? O que Deus tem feito com os teus sonhos? Um amigo meu, o Bibo, ele escreveu um livro, O Deus que Destrói Sonhos. Um bom livro para você ler, para você entender o que Deus faz com os nossos sonhos. Não se assuste com o título, ele se faz necessário para nos provocar uma reflexão importante da nossa pretensão humana a respeito do Deus que é soberano. O que Deus faz com os nossos sonhos? Eu quero refletir essa noite com você, essa temática, a partir do livro de Provérbios, um livro de sabedoria, livro de Provérbios, o capítulo 16, o versículo 1 ao 3. Ele estará também projetado aqui, se você quiser acompanhar na projeção. E depois vamos ler também a carta de Tiago, capítulo 4, o verso 13 a 15. Também haverá projeção desse texto. Provérbios 16, do 1 ao 3. É da natureza humana fazer planos. Talvez na tua tradução, em outras traduções, o coração do ser humano pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Agora eu quero ler com vocês também Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Estamos que nem as senhas diárias, assim, sabe? Um texto do Antigo Testamento e um do Novo. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser. Vamos repetir essa palavra, essa frase? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Até aqui. Domingo passado, nós refletimos o texto de Lucas 6. E lá Jesus mostra para nós que ele está bem menos interessado na quantidade de frutos e muito mais na qualidade da árvore. Ele não foca ali tanto
na quantidade de coisas que vamos fazer para Ele, na quantidade de coisas que iremos produzir nesta vida. Ele não está dando uma atenção na aparência da árvore e na forma como ela é produtiva. Ali ele foca na qualidade da árvore. Uma árvore pode estar bem cheia de frutos, é verdade. E ainda assim, refletimos domingo passado, esses frutos serem frutos azedos. E Jesus aponta naquele texto de Lucas 6 para o coração. O coração como o lugar invisível onde as decisões são gestadas, onde nós tomamos nossas decisões, onde os desejos nascem, onde os sonhos se formam, onde nós temos anseios. O coração. Esse é o coração. Não é a questão do nosso órgão, né? Esse músculo. Né? Se trata do centro das decisões humanas, dos anseios humanos. E Jesus, ao tratar do coração como centro das decisões, onde nós fazemos as gestões de todos os anseios e desejos para a tomada de decisões, Jesus ele quer cuidar deste coração, trabalhando ali naquele texto que ele diz como a raiz da árvore, como se fosse onde esta árvore nutre tudo aquilo que ela precisa para ser uma árvore que irá produzir bom fruto ou mau fruto. Então, Jesus fala também que a boca fala que o coração está cheio. Muito bem, hoje eu quero refletir com vocês ainda nesta perspectiva do coração como centro das decisões humanas, mas agora olhando para esse texto, que nós lemos tanto de Provérbios quanto de Tiago, aonde nós podemos também refletir esse centro das decisões humanas, dos anseios humanos, o nosso coração, um lugar onde a gente também sonha. Um local onde nós fazemos planos. Onde certamente você tem sonhos antigos na sua vida. Planos, expectativas talvez bem recentes, daquelas que você pensa para o ano que só está começando. Né? Estamos só no começo. Iniciando aí fevereiro, mês de janeiro, né? Se foi 31 dias do ano, e quantas expectativas, quantos sonhos você projetou para esse ano de 2026. E lá, no nosso coração, nós também temos as frustrações guardadas, de expectativas não alcançadas, de planos que não deram certo, de um olhar, às vezes, por vezes, né, para o nosso passado, e aquela frustração, poxa, isso não funcionou como eu planejei. 2025, de longe, aquilo que eu havia planejado em dezembro de 2024. E agora um novo ano, um novo ciclo se inicia e você faz novas projeções. E aí, será que 2026 será diferente? Será que tudo aquilo que você sonhou, planejou para a sua vida vai acontecer? E mudanças que acontece nesses planos que fazemos é absolutamente normal na vida de cada um de nós. Quantas coisas que planejamos sofrem mudanças, por tantas razões, que nós não queremos entrar aqui no mérito das razões, mas você sabe, você planeja uma coisa e de repente a vida toma um rumo, né, inexplicavelmente diferente daquilo que você planejou. E aí? O que você faz com isso? Você luta contra isso? Você se angustia? O que você faz com isso? E a pergunta diante de todos esses cenários é, então, afinal de contas, eu posso sonhar? E se posso sonhar, e se posso planejar, o que Deus faz com isso tudo? Será que Ele é realmente assim? Um estraga-prazer de tudo aquilo que eu sonho e planejo? Será que Deus é um destruidor de sonhos? O que Deus faz com os nossos sonhos? Bom, antes de avançarmos nisso, eu queria, na verdade, refletir com vocês o que nós pensamos acerca de Deus, porque isso pode determinar também a forma como nós vamos entender o que Deus faz com os nossos sonhos e planos. E aí eu tenho uma imagem aqui que pode nos ajudar. Passa ali, Antônio. Aliás, são duas imagens, né? Uma está do lado da outra, pode avançar um pouquinho ainda. Isso, mais um. Não está ali? Aí, isso. Duas imagens, tá? Não é a mesma,
do meu lado aqui direito, temos ali uma mão, uma marionete. E aqui um palco de um espetáculo. Se eu fizer esta pergunta para você, como você imagina Deus? Você imaginaria mais um Deus que move a nossa vida como uma mão move uma marionete? Ou um Deus que nos coloca num palco, aonde ele tem o roteiro do começo e do fim. Mas como os atores irão interagir neste palco, ele dá toda a liberdade, respeitando o jeito de cada um, as habilidades e competências de cada um, os talentos de cada um, muito ou pouco, os recursos de cada um, muito ou pouco, mas nada foge do controle daquele que tem a história deste espetáculo em suas mãos. No entanto, ele nos dá o protagonismo de vivermos neste palco. Com uma coisa que é muito certa: nas mãos dele não escapa nem o começo e nem o fim. Como você imaginaria Deus? Porque no primeiro cenário, uma mão manipulando a marionete, é um cenário que você pode de repente pensar assim, não, eu não imagino Deus assim, mas olha só como nós podemos facilmente imaginar um Deus assim. Quando nós lemos especialmente textos como esses que nós acabamos de ler. Muitas vezes, nós fazemos planos para a nossa vida, nós imaginamos uma vida, e nós passamos a enfrentar circunstâncias e situações na nossa vida que muitas delas nós nem escolhemos, ou outras são consequências justamente das nossas escolhas. Fato é que, quando alguma situação nos desagrada demais, nós corremos o risco de colocar o juízo disso no destino. Ah, é porque Deus quis. Era para ser assim mesmo. E não me interprete mal. Eu não estou dizendo que Deus não tenha sua vontade, que ela não seja boa, perfeita, agradável. Mas toma muito cuidado quando você diz, foi a vontade de Deus. Cuida. E eu não estou dizendo com isso que Deus não continua soberano na história. Eu não estou dizendo com isso que eu não creio num Deus que é Senhor da história. Mas eu quero que você reflita muito bem comigo como que Deus age na história. Porque existem coisas que acontecem neste mundo que nós não podemos dizer, culpa de Deus. Porque Ele é Senhor. Ele é Rei. E Ele tem a história em suas mãos. O início e o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Mas acontece desajustes muitas vezes na nossa vida, caos na nossa vida, que nós não podemos culpar Deus. Bom, vamos lembrar na criação. Deus colocou Adão e Eva no palco. Aliás, o John Alton, ele tem um livro muito bom a respeito de Gênesis. Depois eu recomendo lá no grupo para vocês. O início ali, o título tem a ver com Adão e Eva, eu não me lembro exatamente o título, é um título um pouquinho mais longo, mas eu recomendo ali para vocês. E ele fala do Gênesis nesta linguagem de palco, porque nós não temos muitos detalhes do que foi o Gênesis. A gente tem a informação na Bíblia daquilo que é suficiente para nós. Mas fato é que ele coloca Adão e Eva lá. E quando o ser humano faz aquilo que não era do agrado de Deus, porque Deus criou Adão e Eva com um propósito. Se lembra qual? De viver para a glória dele. Submisso a Deus, Adão e Eva podia dominar a criação, cultivar, podia viver e desfrutar de toda a criação submisso a esse Deus. Entretanto, o ser humano decidiu sair desta submissão, que não era um controle de um Deus que fica manipulando. Adão, vem para cá. Eva, vem para cá. Não. Diz o texto, inclusive, que Deus visitava o Éden nos fins da tarde. Ele não ficava lá dizendo para Adão, cada momento, olha, Adão, vem para cá. Adão, vai para cá. Ele não pega um controle remoto e fica dizendo o que devemos fazer e dando comando.
Ele nos colocou com responsabilidade de um protagonismo neste mundo, onde Ele é Senhor, onde nós devemos prestar contas, inclusive, a Ele. Entretanto, Adão e Eva tomaram suas decisões próprias de sair debaixo deste domínio, desta submissão à orientação de Deus, da sua palavra, e tomaram decisões por conta própria. O ser humano caiu, entrou o pecado. Quando Deus volta, visitando no final da tarde, chama Adão e Eva e começa ali o grande caos. Uma transferência de culpa, aonde inclusive Adão chega até querer culpar Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Tomaram a decisão errada, tomaram caminhos que Deus não orientou, decidiram viver como deuses, fugiram do propósito original de Deus. Deus criou o ser humano para ser ser humano para a sua glória. E o ser humano ouviu uma grande cilada, caiu numa grande cilada ouvindo a tentação de repente, serem deuses. Ou como deuses. E eles passam a tomar decisões que vão por caminhos bem diferentes. E quando vem as consequências disso, Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Não assume a responsabilidade de suas decisões. Sabe, gente, desde aquele dia, a humanidade vive replicando esse cenário. Se as coisas vão bem, as coisas estão no meu controle, no meu domínio. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu mereço isso. Nós passamos a viver e agir por mérito próprio. Desfrutamos e fazemos da criação de Deus sem preocupação nenhuma de prestar conta para Deus e de cuidar como se fosse de Deus. Não, fazemos disso como algo nosso. E passamos a tomar decisões e não perguntamos, nem buscamos o conselho de Deus. E quando as coisas dão errada, nós precisamos achar um culpado. E pode ser que a gente passe a culpar a Deus, culpar o esposo, a esposa, o filho, pai, a mãe, o patrão. Enfim, queremos achar um culpado porque as coisas saíram do nosso controle. Então temos que achar um culpado para os planos que fracassaram. Nós não assumimos isso como algo nosso. Não, isso tem a ver com as minhas escolhas. Então, nota que nós podemos correr o risco de fazer de Deus um Deus que nos move como marionete conforme os nossos interesses. Por quê? Porque o coração humano, quando não está debaixo do governo de Cristo, ele está sujeito a quê? O que vocês imaginam? As nossas decisões, quando não estão sujeitas ao governo de Cristo, estão sujeitas a quem? A nós mesmos, aos interesses do diabo, às manipulações alheias do outro. Se Deus não é Senhor no nosso coração, algo será. E pode ser que sejam os nossos próprios egos, inclusive. E é aí que entra o problema do coração do ser humano desgovernado. E as decisões que nós passamos a tomar e as consequências dessas decisões. Então, o que significa um coração governado por Cristo? Será que é um coração assim? Onde Cristo vai dizer todo dia, quando você acorda, o que você tem que fazer? Então, eu tenho para ti hoje a seguinte tarefa. Você vai vestir tal camisa, você vai comer tal comida, você vai fazer isso. É isso? Existem princípios do reino de Deus que diz respeito ao propósito pelo qual Ele nos criou para a sua glória. E esses princípios, gente, eles deveriam ser tão somente suficientes para governar as intenções do nosso coração. Existem decretos, existe uma palavra que nos orienta, que nos coloca como uma direção que nós devemos seguir, mas não fica dizendo exatamente como nós vamos fazer cada coisinha da nossa vida. Por exemplo, veja só, eu falei ontem na juventude isso. Deus criou homem e mulher, certo? Homem e mulher criou. E criou para que eles pudessem, inclusive, se unir, ser uma só carne e constituir família. Ok? Vontade de Deus. Fazendo assim, estamos vivendo para a glória dele. Ótimo.
O ser humano, agora, neste palco da criação, ele tem possibilidades de cumprir um propósito que é para a glória de Deus, por exemplo, constituir família. Com quem eu devo me casar? Pois é, Deus tem que me preparar minha cara à metade. Já ouviram essa expressão? Minha alma gêmea. Deus me manda a alma gêmea. Gente, isso é filosofia grega. Não tem nada a ver com orientação bíblica divina. Mas Deus não tem exatamente uma pessoa certinha para outra? Não, Deus tem homens e mulheres que criou para a sua glória. Com quem que este homem, esta mulher vai casar? Escolha. O mundo está aí. O mundo, quando eu digo mundo criado por Deus, a boa criação de Deus, use dos princípios e dos valores que Deus te deu, pondere em seu coração isso e faça boas escolhas. Agora, veja só, como nós podemos, nesse assunto, às vezes correr o risco de cometer os nossos equívocos conforme a nossa conveniência. Se às vezes alguma coisa dá certo, beleza. Mas se dá errado, a gente culpa quem? Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o marido que o Senhor me deu. Então, nós precisamos sair do banco dos réus de alguma maneira. Porque é ruim assumir agora a responsabilidade de dizer assim, não, peraí. Não é que eu escolhi a pessoa errada, é que eu errei. Eu errei. Não existe pessoa certa e pessoa errada. O que existe, gente, é um coração perdido. Consegue entender isso, gente? Porque é mais honesto conosco mesmo nós assumirmos as consequências das nossas escolhas, seja elas quaisquer que sejam, dos nossos erros, dos nossos fracassos. Inclusive, nós podemos, inclusive, ir para a presença deste Deus e dizer, Deus, nas minhas escolhas, e no viver essas escolhas, eu baguncei a vida. E eu assumo isso. Eu pequei. Pequei contra ti, contra mim mesmo, contra a tua boa criação. O meu coração foi enganoso. Não é que o outro é enganoso. Não, o meu coração é enganoso. Às vezes, gente, nós tomamos decisões na nossa vida baseado em coisas que, de repente, lá na frente, a gente olha para trás, mas essa motivação, ela não é adequada. E aí? O que a gente faz com isso? Escolhi uma profissão porque eu queria ganhar dinheiro. Passou 15 anos, ganhei muito dinheiro e eu estou lá frustrado. Eu ganhei dinheiro, mas você sabe de uma coisa? Eu não estou feliz, não. Pois é, eu acho que isso não é de Deus. Não, não é a profissão que não é de Deus. E nem o dinheiro que eu ganhei. É o quê? É o coração, gente. A gente fica questionando o fruto. A gente fica lá olhando para as consequências e esquecemos que o problema é aqui dentro. Por que eu escolhi isso? Inclusive, existe um livro que a capa dele é exatamente, o título do livro já é um grande ensinamento. Comece pelo porquê. Por que você escolhe o que escolhe? Por que você tem esse plano para a sua vida? Esgote esta pergunta diante e perante a luz da palavra de Deus. Busque sabedoria, discernimento. Olha só o salmo que foi lido hoje, o Salmo 19. A sua palavra, Senhor, é uma advertência para o teu servo. Grande é a recompensa de quem as cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra-me, teu servo, dos pecados intencionais. Olha só, Deus nos dá a sua palavra. Nós podemos apresentar diante dele aquilo que planejamos e dizer assim, Senhor, agora me dê sabedoria para entender se isso que eu planejei para a minha vida faz realmente sentido diante do teu propósito de eu viver para a tua glória. Porque a questão, gente, nem sempre tem a ver com aquilo que estamos escolhendo. Tem a ver com a motivação do nosso coração, as intenções do nosso coração. Casei porque eu achei a pessoa bonita. E aí?
Ser bonito sustenta um casamento? Escolhi essa profissão porque queria ganhar dinheiro. E aí? Ganhar dinheiro traz realização, sentido de vida? Ajuda, é legal, bacana, mas e aí? Foi só isso? Não tem nada de errado ganhar dinheiro. Não tem nada de errado a pessoa ser bonita. A questão é por quê? Por que eu escolhi isso? E isso você pode aplicar, gente. Eu usei aqui, ilustrei coisas, né? Mas você pode aplicar em tudo na vida, especialmente as questões que diz respeito a escolhas importantes na sua vida. Porque existem coisas que nos afetam diretamente e indiretamente, às vezes, outras pessoas. Tem coisas que não são tão relevantes, como eu falei. Que roupa eu vou vestir hoje? Que comida que eu vou comer? Assim, né? Claro, se eu escolho comer sempre uma comida que vai me fazer mal, é um problema. Mas assim, com quem eu vou me casar? Que emprego ou profissão que eu vou optar? Entende? Existem decisões que tomam forma na nossa vida e nos levam a rumos, a situações que envolvem muita coisa, nos custa muito caro. A forma, o estilo de vida que queremos viver, a forma como vamos viver a família, como que nós vamos viver o casamento, como que nós vamos educar os nossos filhos, são coisas importantes. E se a gente faz sonhos e planos e não colocamos isso debaixo do conselho do Senhor, e estar debaixo do conselho do Senhor não é o Senhor dizendo como nós devemos fazer cada coisinha, mas é Deus nos dando a graça de perceber por que eu vou fazer isso ou aquilo. Note, quando Tiago fala a respeito da soberania de Deus, ele fala assim, olha, você não deve dizer, olha, nós vamos fazer isso e aquilo, vamos trabalhar, ganhar dinheiro, etc. e tal. Não, antes você deve dizer, se Deus quiser. Mas o que é o se Deus quiser? Você não vê Tiago dizendo assim, se Deus quiser, se Deus quiser que a gente trabalhe, se Deus quiser que a gente negocie, se Deus quiser que a gente vá para aquela cidade. Não, se Deus quiser o quê? E veremos. E faremos isto e aquilo. A vontade de Deus diz sempre respeito àquilo que é de competência do Senhor. Porque assim, nós podemos fazer planos e Deus permite, gente. Planeja a tua vida. Planeje tua família, teu casamento, teu trabalho, teu estilo de vida. Mas você só vai fazer isso que você está planejando se você viver. Já começa por aí. Certo? Se Deus não te der vida, então por isso eu devo dizer, se Deus quiser. Porque se eu não tiver vida, e vida não é competência minha, eu não produzo vida para mim mesmo. Vida quem dá é Deus. Será que eu vou estar vivo amanhã? Será que estarei vivo em dezembro? Não sei. Mas eu posso planejar esse ano, as coisas que eu quero fazer esse ano? Vai e planeje. Mas se Deus quiser, eu viverei para fazer isso ou aquilo. E se Deus quiser e nos der vida, o que vai acontecer? O que vocês acham? Pode acontecer exatamente aquilo que a gente planejou, certo? Pode ou não pode? Pode, gente. Ou não. Ou não. Mas a pergunta agora é, se der exatamente aquilo que nós planejamos, beleza, ok? Você planejou, você se orientou, e são coisas legítimas, aonde nós devemos nos ocupar. Tudo que eu estou fazendo promove a glória de Deus. Se Jesus estiver comigo nisso que eu planejei, ele se alegraria. Isso é uma coisa que glorifica a Deus. As intenções do meu coração sobre isso que eu estou fazendo, estudando, trabalhando, se relacionando, as pessoas que eu estou me relacionando, Jesus estando... Cabe Jesus aqui? Isso é um princípio, por exemplo. Jesus seria uma companhia nisso aqui? Se sim, vai lá. Agora, não é garantia de que tudo irá dar certo. Mas, poxa, eu fiz planos, eu orei, são coisas legítimas que eu acredito que podem glorificar a Deus, mas deu errado. E agora?
Ah, eu acho que não era isso que Deus tinha para a minha vida. Não, pare aí. Essa não é a questão. A questão é, nós vivemos num mundo caído. E que coisas ruins, difíceis, são inerentes à vida. Você pode bater um carro, perder dinheiro, ficar doente. E está procurando viver para a glória de Deus e isso ainda assim acontecer. Mas e aí? Mas está escrito, Regis, que se eu confiar os planos ao Senhor, será bem-sucedido. Está aqui a promessa, se eu confiar, serei bem-sucedido. E agora? Será que eu estou falando heresia? Confie ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O que é ser bem-sucedido? Essa é a pergunta. Porque se nós depositarmos a nossa confiança, a nossa realização, o nosso propósito fim, na execução exata e perfeita daquilo que eu exatamente planejei, eu irei me frustrar e não serei bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido, gente, é a gente olhar aqui para o texto com clareza e perceber que a palavra-chave não é ser bem-sucedido. A palavra-chave qual é? Qual é, gente? Do versículo 3. Confiar. O que a Beth leu no Salmo 23? Nós lemos aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem é capaz de dizer que vale da sombra da morte é lugar de pessoas bem-sucedidas? Só os cristãos que crêem na palavra. Que ninguém neste mundo admite que vale de sombra e morte. O que é vale de sombra e morte? O que é o deserto, gente? É lugar de perda, de sofrimento, de morte. É vale. Quem olha para isso e é capaz de dizer, nossa, esse lugar é um lugar de pessoas bem-sucedidas. Pois bem, Davi chama esse lugar, Davi, ele considera que neste lugar pode haver pessoas ainda bem-sucedidas. Pelo fato do quê? Do bom pastor ser companhia. Então, o que nós temos que refletir, gente? Você planejou o ano, você organizou bem a sua vida, você orou, você confiou os teus filhos, teu casamento, tudo certo, você colocou diante de Deus e você está com boas intenções. Ainda assim, coisas difíceis podem te acontecer. Eu não estou desejando isso para a sua vida, mas eu estou querendo dizer para você que pode acontecer. Eu quero te trazer esse alerta porque neste mundo coisas ruins acontecem a todos. Neste mundo nós lidamos com consequências de erros ou nossos ou dos outros. Neste mundo nós somos falíveis. Nem sempre a nossa execução vai ser perfeita. E esta é a garantia que eu não consigo dar para mim mesmo, por mais bem intencionado que seja. Eu não consigo dar garantia que eu vou acertar sempre nas minhas escolhas e que eu vou executá-las com todo o empenho e perfeição. Não, porque eu sou limitado. Vai ter dia que eu vou estar angustiado, mal-humorado, com o pé virado, né? E vou chutar o balde, e as coisas vão dar erradas, e tudo dentro do plano de Deus. Mas a forma como eu interagi naquele dia, naquele momento, com aquela pessoa ou com aquela situação, foi muito ruim. E aí, por conta disso, as coisas dão erradas. E aí dão erradas e vem a angústia, vem o sofrimento, e eu não consigo perceber tão claramente que deu errado porque eu errei ou porque um outro errou. Então eu consigo olhar para aquilo e pensar assim, Senhor, por quê? E eu questiono a Deus do porquê. Muito embora, se eu parar para pensar bem, eu vou talvez até encontrar a resposta. Ou não. Ou vai fazer parte dos mistérios de Deus. Por que alguém atravessou a avenida no vermelho e atropelou meu filho? Aquela pessoa errou, ela furou. Mas por que Deus permitiu isso? Olha só, entende? Esta é uma provocação difícil
E você não consegue consolar uma pessoa que faz esta pergunta tão facilmente, porque ela vem. E ela pertence a mistérios de Deus que a gente não consegue responder. Então, o que a gente faz quando o dia mal chega? E coisas ruins acontecem a pessoas que estavam tão bem intencionadas. Eu confio no bom pastor que anda pelo vale da sombra e da morte. E de uma forma inexplicável, somente pela fé, eu consigo entender. E lá, naquele vale difícil, Deus pode fazer daquele lugar um manancial de consolo, de conforto. Deus pode fazer isso. E isso é ter uma vida bem-sucedida. Eu trago essa palavra para você, que muitas vezes planeja coisas e parece que sempre de novo dá errado. E você fica tentando encontrar a resposta disso tudo. E eu quero que você faça 2 exercícios. O primeiro é, procure investigar o porquê você tem feito o que você faz. Peça para Deus te ajudar a sondar o teu coração. O Salmo 139, sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração, me ajude a discernir o meu coração, as intenções do meu coração. E se houver alguma intenção maligna, alguma má intenção, se houver algum caminho mau, guia-me pelo caminho de vida. Me ajude a perceber isso. E se eu perceber, de repente eu posso mudar, de repente, o plano, ou mudar a forma como eu estou executando o plano. Mas não vou ficar procurando culpados. Mas eu vou me ater a ser mais responsável, mais maduro naquilo que eu estou fazendo. De repente, Deus vai te ajudar a ter uma postura diferente. E somente isso vai ser suficiente. Às vezes vai ser uma postura de gratidão que você precisa ter diante daquela situação. Às vezes é só isso. O plano está certo, a execução é por aí mesmo, mas você não está com espírito de gratidão. E por isso você está infeliz. Às vezes, gente, é uma questão realmente de confiança. Se você está confiando na sua força ou em Deus. Ou às vezes Deus está querendo te ajudar a colocar, a depositar os seus anseios em coisas que não perecem. Às vezes é uma mudança de ótica, de você viver mais leve, de não perseguir a felicidade nas coisas ou no outro, mas de ser feliz em Deus, de ser satisfeita em Deus e de viver mais leve, interagindo com as coisas deste mundo. E aquilo não é tão passa a não ser tão importante assim na sua vida, e quando você menos espera, aquela borboleta pousou no teu ombro, a coisa aconteceu. Mas você não está mais perseguindo aquilo com aquela força de idolatria, porque você agora está apaziguado em Deus. Entende? No buscar discernimento em Deus, Deus pode mudar a forma como você interage, e isso vai ser suficiente. A segunda coisa que eu peço que você faça. Faça da presença de Jesus uma companhia de sucesso. Uma companhia de sucesso. Tu estás comigo, Jesus. Não importa se eu vou pegar pódio, se eu vou subir, se eu vou escalonar, se eu vou ganhar. Não importa. A tua companhia é melhor que a própria vida. Faça disso o seu alvo maior. A companhia de Jesus. O amor por Jesus. A vida de Jesus. Faça daquilo que nós cantamos uma prática de fato, porque cantar entrego tudo a ti é bem facinho. Principalmente se a gente tiver, né, a banda aqui nos puxando, né? Nós vamos conseguir cantar assim, opa, até consigo colocar uma voz assim, um tom maior aqui dentro. Mas lá fora, quando você for embora, viva isso. Entrega mesmo, confie mesmo, tudo a Ele. Rende os teus sonhos, se renda ao Senhor. E coloca os seus sonhos em rendição. Deixa isso na presença de Deus. Confie. Deixa Ele cuidar e governar o teu coração, é governar as intenções do seu coração, mostrando para você o que realmente importa. E isso te será um valor imensurável. E você vai dizer assim, eu tenho a melhor vida que eu poderia ter. Não porque eu tenho feito tudo certinho e conquistado tudo que eu quero, mas porque eu tenho a companhia daquele
que eu preciso, o meu Senhor e o meu Salvador Jesus. Por isso, mesmo que as minhas expectativas sejam frustradas, mesmo que eu não consiga alcançar aquilo que eu planejei, saber que Jesus é minha companhia já é uma vida de sucesso. Que Deus possa nos orientar nesta palavra. Que os nossos planos estejam diante do Senhor. E que a execução dele, a execução dos planos, dos nossos planos, nós possamos considerar a companhia de Jesus. Porque se Jesus não estiver comigo, quando eu for executar os planos, eu posso me perder. Mas se Jesus estiver comigo, está tudo bem. Amém?